desde as primeiras horas de sábado. Houve uma obscenidade súbita, nunca vista, e que contaminou toda a cidade. Eram mortos da espanhola, que cavalgavam telhados, muros, famílias, nada mais arcaico do que o pudor da véspera. Ataques às padarias, ataques a bodegas por aglomerados de esfaimados e convalescentes esquálidos, roubando e tossindo. Dizia-se de famílias inteiras, depauperadas, uns com febre, outros com fome. Antes da gripe, achava a morte rigorosamente linda, linda pelos cavalos, pelas plumas negras, os pelos dourados, pelas alças de prata dos caixões. Lembro-me que na primeira morte adulta que vi, cravou-se em mim a lembrança dos sapatos, inconsoláveis, tristíssimos sapatos. Posso testemunhar, contando o que passei, o que passamos na casa em que estava. Era pura e simplesmente fome. 3, 2, 1. Vengo del futuro y es sobrecogedor. Hace algo más de un mes volví de España, feliz de visitar a mi familia. Algunos días después de mi partida, mi país cerraba fronteras y yo me quedaba en Brasil. Por primera vez en los 15 años que resido aquí, la distancia ya no solo se contaba en kilómetros, también lo hacía en tiempo, pues la pandemia había creado su propia cronología. Al igual que ocurrió con familiares y amigos, los síntomas de una extraña gripe de repente comenzaron a acecharme. Dolor de garganta, tos y fiebre eran la manifestación de una sospecha que continuará siendo una sospecha. Tal vez para siempre. A golpe de paracetamol y algunos ataques de pánico que me dejaban sin aliento cuando recorría el camino de la cocina al salón, los días pasaron y los síntomas se fueron disipando, así como la vida que conocíamos. Ahora que todo se normalizó dentro de lo insólito, me pregunto qué mundo encontraremos cuando salgamos de casa y volvamos a la luz. En realidad, ni siquiera sabemos si estamos en el antes o en el después de esta antiutopía. Seu Boris, o senhor nasceu em 1917, no meio da epidemia da gripe espanhola. Hoje, faz 103 anos, também é meu aniversário, por coincidência, e agora está passando pela pandemia do coronavírus. De acordo com a sua experiência, o que muda depois de uma catástrofe desse tamanho? O mundo vai sobreviver, acho. Vai sobreviver. A gente já sabe, vai ficar a história. A gente não fala da epidemia durante a Primeira Guerra Mundial. Agora também vai passar. A vida vai se normalizar. Alguma coisa vai mudar? Acho que não. Como sobreviver a esta situação tão inédita? As pessoas estão falando que a gente precisa fazer o isolamento social, mas isso, na verdade, é muito perigoso. A gente precisa fazer o distanciamento físico, mas a gente precisa fazer a aproximação social através dos meios virtuais e a aproximação de quem está realmente perto da gente, confinado com a gente. Não adianta nada a gente escapar do Covid-19 e enlouquecer, se deprimir, se matar. Peixes, quando estão num cardume, eles nadam em harmonia, todos juntos, mas todos separados. Separados, mas perto. É isso que a gente precisa fazer agora, estar separado, mas perto. Distância social, ela implica que
Todos os nossos amores, os nossos vínculos, os nossos afetos, qualquer um deles pode morrer e nós não podemos cuidar, porque cuidar é uma forma de se enlutar e de se preparar para o luto, como nós não podemos nos despedir. Essa é uma experiência transformadora para a humanidade. Ele é o surgimento de um mundo a partir de umas experiências mais dolorosas que, como humano, nós podemos viver, que é uma preparação de um luto que nós não vamos ser autorizados a viver, porque nós não vamos poder nos despedir dos nossos amores, dos nossos vínculos, que essa é uma das regras da proibição do luto, como está instaurado pela pandemia. Muita gente pode ter morrido sem nunca ter ido ao teatro, sem nunca ter lido um livro, sem nunca ter ido ao cinema, sem nunca ter podido levar seu filho ao parque, ter feito uma viagem à praia, feito uma viagem para um parente que ficou no Nordeste ou no interior de São Paulo. A minha tristeza em relação a isso é que muitas pessoas que vão morrer talvez não tenham experimentado a humanidade, né? É nesse sentido que eu fico muito triste. Ah, mano, eu tenho muito medo de contrair esse vírus e trazer pra casa pros meus avós, mano. Não tem um dia que eu não pense. Eu encosto nos outros, eu já me higienizo por causa disso. E também, né, tem a minha mãe. Mês passado, ela foi diagnosticada positivo com Covid, né? Ela trabalha no Hospital São Luís, ali do Morumbi. Instituição que eu também já trabalhei 2 anos. Ela é técnica de enfermagem, linha de frente na luta do Covid, né? E acabou que metade do sistema de saúde pegou, né? Às vezes a gente precisa ser racional e fazer aquilo que precisa ser feito. Porque não tem cabimento eu me abster de estar onde eu estou, né? Por conta de um capricho, de ter a convivência normal com minha família, sendo que ninguém está levando uma vida normal. Mas é doído. Cada dia que passa eu percebo como eu estou diferente. Você teria a opção de não estar onde você está, trabalhando? Teria. Eu teria a opção de não estar lá. Mas eu não sei. Eu não... Foge da racionalidade, assim. Eu não sei explicar por quê. Eu poderia dizer, olha, não, eu não vou ficar aqui. Mas, bicho, eu não acho justo, assim, não acho socialmente justo, já que eu tenho um conhecimento que pode contribuir de alguma forma estando lá, eu não acho que é... Eu não sei nem se justo é a palavra. Eu não acho que é correto. Eu não acho que é moralmente aceitável. Eu diria que a pandemia ela corta uma das facetas mais importantes do neoliberalismo, que era nos fazer crer que nós poderíamos sobreviver e existir como indivíduos produtivos e produtores. Isso nunca existiu. Por trás de cada indivíduo autossuficiente, havia uma série de silenciamentos sobre relações de cuidado. Aqui é uma alegoria que nos serve. Todos somos filhos de uma mãe entendendo como relações de cuidado. Todos somos dependentes uns dos outros, muito mais do que poderíamos imaginar com os nossos sonhos, os nossos ideais de autossuficiência. Então, há, sim, nesse desamparo vivido, nós chacoalhamos essa ilusão de autossuficiência. E agora você está fazendo o que durante a epidemia? Me conta. O que você está se dedicando? Agora eu estou tentando ser uma pessoa útil. Bom, depois de um forte processo de desindustrialização, no qual dependíamos da China para a produção mundial, o que além de gastos logísticos deixou a gente desprovido em vários sentidos e por isso que nós, sociedade civil, tivemos que agir no momento de urgência. Essa é a primeira pandemia que a gente passa com a internet, o que permite com que as pessoas se conectem remotamente e possam trabalhar em rede.
Isso permitiu que vários grupos de makers ao redor do mundo passassem a se articular em rede, a se auto-organizarem para dar conta daquilo que nem o governo e nem as indústrias estavam conseguindo. Então, através dos equipamentos que eles tinham em suas casas, como impressoras 3D, passaram a desenvolver protetores faciais, máscaras, mobiliários hospitalares, protótipos de ventiladores pulmonares, válvulas e tudo mais que fosse necessário para o enfrentamento do vírus. Você está trabalhando totalmente de graça, de forma altruísta? Sim, todo mundo que está nesses movimentos está trabalhando totalmente de forma voluntária. Olha lá, 4 km e mais 5 para frente, entendeu? Horrível, por R$7, ó. Olha onde eu tô, o caminho que eu teria que percorrer. Sobre os aplicativos atualmente na rua, tá complicado, nós estamos largados no meio da guerra. Porque é o seguinte, frete baixo, é mentira essa informação de que nós estamos ganhando a mais, tá? É mentira, não tem frete mais alto, não tem promoção. Se a gente cair na rua com uma pizza, nós vai ter que pagar essa pizza, entendeu? É uma situação horrível. Quem tá salvando ainda nós é os clientes que estão dando gorjeta. A gente vive num país em que as desigualdades são muito naturalizadas no Brasil. É um dos países mais desiguais do mundo, em que as pessoas privilegiadas não percebem que o privilégio delas foi construído à base de opressão de outros grupos historicamente. A gente romantiza as supostas pontes que nos unem e não fala dos muros que nos separam. Pessoas que são muito, muito ricas, elas estão sem propósito, estão sofrendo. Por que uma pessoa que tem 5 bilhões de dólares quer ganhar 6 bilhões de dólares? Isso evidentemente é uma doença. Se você abrir um manual diagnóstico de psiquiatria, você vai encontrar dependência de drogas, dependência de jogos, dependência de sexo, dependência de internet, mas você não vai encontrar a mais comum de todas as dependências e mais deletéria, que é a dependência de dinheiro, que não é nada, que é um símbolo de qualquer coisa, um símbolo de alguma coisa que, né, tirando o amor, é um símbolo de tudo. Então a gente precisa pensar um pós-capitalismo. É preciso que tenha piso e teto para riqueza. As pessoas não podem ser infinitamente pobres nem infinitamente ricas. Essa variância vai nos destruir. Então chama lá, bobo. O cara tá falando que vai chamar a polícia porque tá filmando a entrada do prédio, tá ligado? Você vê, falou que vai chamar a polícia porque tá filmando a entrada do prédio. Tem gente que olha pra gente como se fosse um vírus, mano. Tem gente que olha que você sente, sabe? O corpo todo treme assim. Mas na periferia, se não fossem os movimentos sociais de nós pra nós mesmo, muita favela ia ter muita gente passando fome. Não tá tendo saque essas coisas, porque tem muito movimento social. Pessoal, por favor, gente. Tá lotado aqui, vocês estão de brincadeira. As pessoas estão morrendo aqui no hospital, na cachoeirinha, pra todo lugar. Olha isso aqui, ó. Estão comprando as coisas mais do que o excesso. Tem gente que vai receber dia 5 e não tem dinheiro pra comprar. Quando chegar aqui não tem mais nada. Uns tempos pra cá deu um boom aí, algumas coisas minhas. E aí eu fui doar as coisas para as pessoas que precisam, né? E comerciantes, empresários, todo mundo que eu conheço assim foi ajudando. Até o cara que... o faxineiro do prédio falou, tem algumas coisas lá, distribuiu, já trouxe 2, 3 macarrão e tal, e ajudou bastante, né? O que te move? O amanhã. Eu acredito que eu sou uma outra pessoa já, né? Eu tenho uma filha de 5 anos, é o que eu vou passar para ela, é isso aí, praticar o social. Fascistas, fascistas, não passarão! Fascistas, fascistas, não passarão! Fascistas, fascistas! Por que você veio, Brau? Porque esse tempo é o nosso, né? É o nosso tempo. Tinha que vir. Fiz tudo errado, né? Vim pra aglomeração na época da pandemia, tá tudo errado, mas era isso. Não tinha outra opção, né? Sempre foi assim, né? Sempre não tem conforto, viado. Da hora. É algo horrível, velho. Isso daí é algo horrível que tá acontecendo no nosso mundo.
Nós estamos estragando a nossa mãe, né? Quem nos pariu, que é a terra, né? Deus é o pai e a mãe é a terra, né? Nós estamos fazendo muito mal pra ela. Ficou com medo de perder sua mãe? Com certeza, cara. Chorei, mano. Chorei. No dia que ela falou que tava positiva, eu não consegui falar com ela. Eu saí de perto dela e fui chorar, cara. Porque fiquei com muito medo mesmo. Mas graças a Deus ela foi uma das pessoas que só teve sintoma nos 3 primeiros dias. Temos um apressado aí. A partir do desamparo que nós vivemos, o desamparo é uma experiência produtiva. Não havia nenhuma outra razão para as elites se moverem dos seus privilégios, senão eles viverem o desamparo da vida, a melancolia do luto. O medo é o afeto mobilizador para querermos mais ainda os patriarcas fascistas que vão construir muros. O medo é o que vai nos mover por aí. Só que o nosso medo ele vai ser dosado pela capacidade dos líderes patriarcais, dos patriarcas, responderem ao nosso desamparo. A cada dia que os governos não conseguem nos proteger, nós vamos conseguindo ter realização de que o medo não é produtor da proteção. Porque o medo, ele quer mover o patriarca como o senhor de engenho, que me oferecia, pelo medo, algo. Ele não está conseguindo. Então, a cada vez que ele se enrola nas suas próprias premissas de amplificação do medo, de negar a ciência e de não oferecer proteções e de mover a economia antes do que a vida humana, eles vão se fragilizando. Então, aqui é onde o próprio patriarca vai afundar no seu próprio medo como uma narrativa de controle populacional. Então, ela não é simplesmente um jogo entre um pessimismo e um otimismo. Na verdade, entre dois afetos muito diferentes. Entre o medo e o desamparo. O medo ele é produtor do autoritarismo. O desamparo ele é produtor de um reconhecimento de maiores liberdades, de outras formas de humanização da vida compartilhada. Enxergar amplamente, enxergar além, é vital para a sobrevivência da sua mente. Transmutação é a palavra-chave. Dias luminosos virão, dias trevosos estão, dias da serpente. Preso no passado, com saudade do futuro, ausente. Longe do presente.